A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãs. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi confiada, agradecer ao pastor Rogério, por esse convite tão honroso ao ministério, pessoa do nosso pastor presidente, representado pelo pastor Francisco. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu te convido a se colocar sobre os seus pés, amém? Por gentileza, te convido a abrir a sua Bíblia. Deus abençoe. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. É um texto bem conhecido e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou a Ramá. Amém? Vocês podem tomar os seus assentos, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Irmãos, nós, durante o congresso da UMADESA, recebemos uma porção extraordinária do Espírito, e poderíamos, como proposta nessa noite, baseando-se no derramar do Espírito, poderíamos falar de toda a didática ou dinâmica que os discípulos receberam após receber o Espírito Santo. Lá em Atos, poderíamos falar que eles foram cheios para pregar, cheios para curar, cheios de sabedoria, cheios de discernimento. Foi algumas características que foi dada a esses homens que receberam a porção do Espírito Santo derramado sobre eles. Mas a proposta nessa noite não é falar simplesmente do poder que foi derramado sobre eles, mas a partir do texto em que fiz menção, o propósito que o Senhor colocou no meu coração de nós falarmos como está a nossa comunhão diária com o Espírito Santo, Faz um mês que houve o congresso. O que aconteceu de um mês para cá? Como nós estamos com Ele? Você pode dar glórias a Deus nessa noite? Porque quando nós observamos a vida desse jovem, ao qual a Bíblia faz menção, Davi, o chamado extraordinário na vida dele, a vida de Davi, o chamado de Davi se resume em 3 pontos, Davi foi ungido 3 vezes, 3 unções, e nós iremos falar sobre essas unções e o significado dessas unções. Mas quando a gente fala a respeito da vida de Davi, o texto que fiz menção, diz que o Espírito apoderou-se de Davi. Veja, o sentido desse texto não é um sentido que o Espírito encheu Davi de poder, de dons, não. O sentido diz que, quando a gente lê até no dicionário, que apoderou-se significa tomar posse ou domínio de, Tomar, olha como o dicionário diz, tomar como seu. Então, a partir do momento, e a gente vai entender quando a gente lê o versículo do capítulo 16, do versículo 7, que o motivo pelo qual o Espírito se apaixonou por Davi foi porque Davi tinha um coração segundo o Senhor desejava. Você pode dar glórias a Deus por isso? Porque, irmão, Deus, como diz aqui no texto, Deus, Ele não olha como o homem olha. Talvez alguém olhe para um jovem, vê a estética, a aparência. Nós iremos falar amanhã, na última aula do fechamento do trimestre, na lição dos adultos, que tem pessoas que olham o estereótipo. Mas Deus, Ele não olha isso. Deus, Ele olha o que está dentro do seu coração. Você pode dar glórias a Deus por isso? Então, quando nós falamos a respeito dessa presença,
O Espírito Santo, ele é o Paracletos, né? É aquele que consola, aquele que auxilia, aquele que encoraja. Por isso, em João capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus, ele fez uma promessa da seguinte maneira: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Por que outro? Porque até aquele presente momento, Jesus era o Consolador. E quando a gente vai entender João 14, versículo 16, lá no termo do grego está a palavra alos, né? E significa o ser da mesma espécie. Olha a promessa que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu irei, mas os deixarei um outro Consolador que irá te consolar, irá guiar a todos vocês. E quando a gente começa a entender a importância da presença do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é derramado sobre as nossas vidas a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Por algum momento nós ouvimos até alguns pregadores afirmarem que o selo do Espírito era quando alguém era batizado e falava em línguas. Mas quando eu abro a minha Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que nós recebemos o Espírito quando nós ouvimos o Evangelho da pregação da salvação, e tendo crido, nós somos selados pelo Espírito Santo. Tem alguém aqui, deixa eu ver, que já aceitou Jesus? Deixa eu ver. Tem alguém aqui que já creu na palavra? Então você já pode dar um glórias a Deus, porque você já tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 22, até um pregador, por sinal meu amigo, ele citou esse texto, que os discípulos, Jesus, em João 20, Jesus ele chega, os discípulos estavam temerosos devido ao que poderia acontecer com a vida deles. Jesus ele entra ali onde eles estavam orando, e a Bíblia diz que Jesus vem e diz: paz seja convosco. E diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebais o Espírito Santo. Olha que interessante. Até aquele presente momento, Jesus já havia cumprido todas as ordenanças. Jesus já havia morrido e ressuscitado. E agora Jesus vai aparecer aos seus discípulos e vai soprar sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Mas mesmo assim, olha que interessante. Mesmo assim, Jesus vai dizer: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui nós temos dois pontos. O primeiro ponto, a presença do Espírito Santo, que é fundamental na vida de alguém. Um segundo ponto, o poder do Espírito Santo sobre a vida de alguém faz uma grande transformação. Você pode dar glórias a Deus por isso nessa noite? A Bíblia diz no livro de Juízes capítulo 16, olha a importância do Espírito na vida de alguém. A Bíblia diz, irmão, em Juízes capítulo 16, que Sansão ele foi cercado na cidade de Gaza. E à meia-noite os moradores da cidade de Gaza planejaram atentar-se contra a vida de Sansão. Mas a Bíblia diz que à meia-noite o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E diz a Bíblia que os moradores da cidade de Gaza haviam fechado os portões da cidade. Mas a Bíblia diz que quando Sansão se encheu do Espírito Santo, você está entendendo nessa noite, irmão? Você quer vitória, você quer sucesso na tua vida, você quer o sucesso profissional ao qual você espera devido à sua faculdade, deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Canará, súrias. Talvez, eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. E eu costumo pular quando eu sinto a presença dele aqui. Deixa eu ver se está firme aqui. Tá, então me aguenta, irmão. São 108 quilos de pura unção. Aleluia. Ô glória. Quando talvez os moradores da cidade, os homens, olharam para Sansão, já era, perdeu. Irmão,
O seu adversário pode até te menosprezar, mas o que está em você é maior do que está no mundo. Eu vou repetir: o que está em você é maior que está no mundo. E isso significa o que está em você. E com Ele que está em você, você pode todas as coisas, porque você é mais do que vencedor. Bíblia diz, irmão, que à meia-noite, sabe o que Sansão fez? É o portão, deixa, não tem problema. Bíblia diz que Sansão se dirigiu aos portões no plural. Foi, arrancou os portões, pastor Rogério, com ferrolho, com tranca, com tudo. Aí a gente foi estudar nas cidades antigas, um portão media, em média, de peso, cerca de 3 toneladas. 3 toneladas. Veja um homem, esse mesmo homem que com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Diz que ele se enche do Espírito Santo, arranca os portões da cidade de Gaza, sai de Gaza às colinas de frente ao cume do Monte Hebron. Dá aproximadamente, em geografia bíblica, 50 quilômetros. Cheio do Espírito Santo, Sansão pega os portões da cidade de Gaza, caminha 50 quilômetros, leva lá no cume do monte. Sabe qual é a palavra de Deus para a tua vida, meu jovem? Que quando Deus arranca um problema, quando Deus arranca um pecado, quando Deus arranca um relacionamento frustrado, não há quem traga de volta. Se eu fosse você, levantava a tua mão e dê um glória a Deus essa noite. Isso aí não é nada do que o Espírito pode fazer. Isso é canjinha. Tem alguém que gosta de canja aqui? Tem uns irmãos que gostam de canja. Eu brinco que oração em caldo de galinha não faz mal para ninguém. O engraçado é que eu não gosto. E outro dia o irmão me convidou e fez canja de galinha, irmão. E sabe o que aconteceu? Eu tive que tomar. Amém? Então, para os irmãos terem uma ideia, então quando a Bíblia diz que o Espírito ele se apoderou, se apossou de Davi, o Espírito amou Davi. E aí a gente vai ver aspectos na vida de Davi, antes e depois. Porque antes do anonimato, Davi já era assim com ele. Você pode repetir comigo? Davi já era assim com ele? Ah, mas os irmãos não estão querendo participar. Diga assim: Davi era assim com ele. Sim, caminhava junto com ele. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Davi, quando ele foi desafiar ali o gigante, que afrontava Israel durante 40 dias, Israel era afrontado, né? E Deus então levanta Davi para envergonhar esse gigante. Então, a primeira unção diz que é 3. A primeira unção que Davi vai receber foi o texto em que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Eu intitulei, tomei a liberdade de intitular como a unção do chamado. Só que do chamado até não é fácil. Do chamado até acontecer algo na tua vida, existe um tempo de preparo. Você está entendendo? Por isso as coisas estão tão difíceis para você, porque Deus está te preparando. Você está na olaria de Deus. E eu te trago uma palavra nessa noite, meu jovem, os irmãos que me escutam, que me ouvem em seus lares. Ei, Deus está te moldando, te aperfeiçoando, porque Ele sabe trabalhar com barro. Você pode dar glórias a Deus. Não te preocupes, porque o oleiro sabe trabalhar com barro. E aqui é o culto da Almadeus. E barro novo ele sabe trabalhar melhor ainda, porque com vaso velho, com barro velho é difícil trabalhar, mas o vaso novo, irmão, ele vai se moldando na mão do oleiro. Eu te trago uma palavra nessa noite. Está existindo alguns ais na sua vida, né, meu jovem? Ei, Deus manda te dizer: esses ais não vão te matar, mas esses ais vão trabalhar, vão te aperfeiçoar, e as imperfeições sairão, diz o Senhor, para a tua vida. Quando eu abro a minha Bíblia, irmão, Isaías do capítulo 1 ao capítulo 6,
né? Isaías fala, pode contar lá, 9 vezes a palavra ai. Só que o ai de Isaías era um ai que apontava. Ele disse por 9 vezes, ai de vós, ai de vocês, ai geração, ai povo. Mas quando a gente abre o capítulo 6, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a glória do Senhor encheu o templo. Olha, a glória de Deus enche o templo, irmão. A glória de Deus enche as nossas vidas. A glória de Deus, eu estou ministrando sobre alguém aqui. A glória de Deus manda a depressão embora. A glória de Deus manda a tristeza embora. Os demônios partem pela glória de Deus. Por 9 vezes. Aí Isaías teve uma experiência de relacionamento com Deus. Aí eu te pergunto, como está o nível do seu relacionamento com Deus? Quando Isaías viu a glória do Senhor, Isaías bradou um ai, irmão, mas um ai diferente dos 9. Ele bradou um ai dizendo, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. Ai de mim! E a Bíblia diz que o Senhor tocou nos lábios de Isaías com uma tenaz, e Isaías nunca mais foi o mesmo. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, é isso que Deus quer fazer com você. As coisas talvez não tenham dado do jeito que você queria, talvez você não tenha servido a Deus do jeito que você queria, talvez você não tenha se relacionado do jeito que você queria, mas nessa noite é uma tenaz de Deus aqui. Deus está procurando os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deixa eu ver se tem alguém aqui nessa noite. Você crê nisso? Tem gente que está aqui só olhando o culto. Eu não estou acusando ninguém. Só que enquanto nós estamos aqui, alguma coisa espiritual está acontecendo. Você está aí sentadinho, o Espírito Santo ele vai sondando, irmão, porque ele é o dono da casa. Ele é o dono da igreja, viu? Aí ele sonda, ele passa aqui na frente, ele vai passando pelos corredores, e de repente quando ele vê alguém com aquebrantamento, quando ele vê alguém com disposição, ou talvez quando ele vê alguém com dificuldades, aí ele encosta, e quando ele encosta mudanças, quando ele encosta transformação. Olha o que Deus está dizendo, nessa noite é noite de mudança, é noite de transformação, diz o Senhor para a tua vida. Deixa ele te tocar. Eu me lembro quando fui tocado a primeira vez. Sabe quantos anos? 22 anos. Foi a idade que eu me converti. Fui para um culto. Sabe qual foi o culto? Me mandaram logo para uma vigília. Assembleia de Deus na vigília. Um jovem que nunca tinha entrado numa igreja pentecostal na vida. Entrei lá, me botaram do lado do irmão pentecostal. Ele quase quebrou minha mão, irmão. De tanto que ele chacoalhava, de tanto que ele pulava. A princípio, pastor Rogério, eu até assustei. Falei, mas é assim mesmo? Mas de repente comecei a gostar, irmão Diego, do negócio. E ele começou a tremer, ele me tremia. Eu falei, que negócio interessante. Que negócio gostoso. E ele fazia os negócios assim com a boca. Falei, olha que coisa. Que bacana. E estava eu ali, irmão, no anonimato, mas Deus já havia me visto ali antes, porque é Deus que tinha me levado. E de repente deram oportunidade para um irmão. Eu nunca vou esquecer disso. E aquele irmão se colocou sobre os seus pés, e ele leu uma passagem bíblica. Terminou de ler a passagem bíblica. Ele disse, eu queria falar com aquele jovem ali que está de pé. Jovem, eu já era casado. Eu comecei o meu relacionamento com a minha esposa. Talvez ele está me assistindo, eu te amo, viu? Com 18 anos. Tem gente que fala que dá errado. Não dá, se Deus estiver no negócio, não dá errado. Amém? Eu ministro a palavra de Deus para alguém que vai dar certo.
Se eu fosse você, pegava, irmão. Vai dar certo, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Talvez não é, mas vai dar certo, irmão. Creia nessa palavra. Olha o que tem de solteirão dando até risada. Aleluia. Olha aí. E aquele jovem, era um jovem também, um pouco mais velho do que eu. Ele diz, esse jovem de camisa marrom, de blusa marrom. Na hora, sabe o que eu pensei? Ih, rapaz, deixa eu quieto. Já fiquei envergonhado, não é assim, irmão? Quando a gente vai na igreja a primeira vez, a gente não quer ser. Deixa eu quieto. Aí cutuca um de lá, esse, não é esse aí. Esse mesmo irmão do Glória, do manto, me deu um tapa nas costas, quase eu fui arrebatado, irmão. Olha lá, tá falando contigo, varão. Aleluia. Tem alguém que vai dar um tapa nas suas costas, mas é Deus que vai falar contigo. Põe-te de pé, que Deus falará contigo. Aí eu todo tímido, assim diz o Senhor, de lá do púlpito para trás, de pé, uma vigília, do lado da porta de ferro e a porta de saída. Quando ele disse, assim diz o Senhor, irmão, veio um vento quente, que eu não sei explicar. Aquele vento veio e passou por mim, eu senti uma leveza no meu coração. E foi a primeira vez com 22 anos que eu chorei. As lágrimas escorriam. E é tão engraçado, a experiência foi tão marcante, que foi a primeira vez que eu descobri que a lágrima era salgada. Que eu chorava tanto que a lágrima caiu nos meus lábios, eu senti, nossa, que sal. Ele disse assim, há 22 anos estou eu te sondando, mas começo hoje a obra que eu tenho na tua vida. Quando ele disse aquilo, irmão, eu senti uma leveza, eu senti algo extraordinário dentro de mim, saí dali reluzente, alegre. Eu disse à minha esposa, a partir de hoje eu sou crente. A partir de hoje eu sou crente. Fiz uma mudança radical na minha vida. O tempo não vai nos deixar falar. Fui congregar na igreja de João Ramalho 2. Tem alguém aqui de João Ramalho 2, do pastor Éder? Foi a primeira igreja que eu congreguei. Quem era o pastor? Era o pastor Evaldo. Rua do Orvalho 64. A minha casa era o 41. E eu passava antes de ser crente, nem dava importância, até o dia que eu fui lá, irmão. Cheguei lá, Deus fez uma obra extraordinária. Desci as águas, Jesus me batizou com o Espírito Santo, batizou minha esposa. Nós já tínhamos Yasmin, batizou Yasmin com o Espírito Santo. Ei, levanta a tua mão. O pacote, isso é profético, o pacote será completo sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez os seus pais não sirvam a Deus ainda, mas Deus está enviando a provisão. Fica com a tua mão levantada, que eu quero ser profeta aqui nessa noite. Enquanto você está aqui na Umadeza adorando, Deus está trabalhando. Enquanto você está na Umadeza adorando, Deus está fechando a sepultura. Enquanto você está na Umadeza dando glória a Deus, as meninas do gesto estão aqui. Ei, Deus está trabalhando, Ele está dando livramentos. Você crê, levanta a mão e glorifica o Rei. Você está achando, lá no campestre onde eu estou dirigindo, tem um irmão, é o irmão Elmo. Eu combinei algo com o irmão Elmo. Falei, irmão Elmo, fica observando aí. Quem não dá glória a Deus, você marca. Que no final eu vou cobrar R$50, porque quem não dá glória a Deus. Aí eu chego no começo do culto, aí quando me dava para apresentar os visitantes, o pessoal, eu digo, irmão, tem um problema aqui. Aquele irmão, olha lá, irmão, é um bigode assim, irmão, parece coronel. Aquele irmão ali está marcando quem não dá glória a Deus. E quem não dá glória a Deus no final tem que pagar R$50. Irmão, é cada glória a Deus. Tem glória a Deus que sai até poeira. Aleluia. Mas sai. Tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus? Eita glória. Então a primeira unção é a unção do chamado. A unção do chamado, ela é o começo de tudo. E é onde Deus ele vai trabalhando em nós. Não é que Deus vai nos capacitando, Ele vai trabalhando em nós com a presença do Espírito que recebemos na aceitação de Jesus. Aí Deus vai trabalhando, Ele vai aperfeiçoando. E Davi, ele teve, lembra, as experiências antes e depois.
Quando Davi, a Bíblia vai dizer, ele foi levar lá os alimentos para os seus irmãos que estavam na batalha, a Bíblia diz que durante 40 dias, o gigante filisteu, ele afrontava o exército de Israel. Mas não havia um homem sequer que tinha coragem de desafiá-lo. Porque o diabo, irmão, ele é astuto. O inimigo, ele é astuto contra nós. Porque o inimigo tinha feito uma proposta. Ei, não caia nas propostas de Satanás, mas permaneça fiel ao que Deus te falou. Não negocie princípios. Não negocie aquilo que Deus diz que vai te dar por barganha, por coisas pequenas, porque Deus tem coisas grandes a realizar. Aí foi lá e diz: olha, se vocês arrumam um homem de vocês aí para pelejar com o nosso gigante. Aí Saul, tudo bem, aceitou. Mas quando Davi ele chega no campo da peleja, a Bíblia diz que ele se incomodou com aquilo. E quando ele se incomoda, ele se dispõe. Olha o que Deus está dizendo: quando nós nos incomodamos com algo, nós nos dispomos. Nós não murmuramos pelos cantos, mas nós estamos dispostos a ajudar, dispostos a fazer. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Tira a murmuração, tira de você a dúvida, mas se ponha, esteja pronto. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, ele diz: eu vou lutar com esse camarada aí. Aí quem olhou? Levaram para o rei. Primeiro que se revoltaram contra Davi foi os próprios irmãos. Tem pessoa que não quer fazer, mas se incomoda com quem faz. Quer se aparecer. Olha lá como pega no microfone, olha como toca, olha como faz. Ei, fica em paz, você está fazendo para Deus. E Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Aí levantou e disse: levaram para o rei, mas até o rei duvidou. Tu é não dá, você é um menino. Devia ter uns 15 anos, alguns dizem que tem 13, vamos por 15, para a conta ficar mais fácil. O menino, você não dá para você. Põe as minhas armaduras. Isso os irmãos sabem, foi tentar andar com a armadura, não deu. Porque não dá para andar e se manter com a armadura dos outros, irmão. Não dá, irmão, para vir só por vir, porque o outro está... Não, você tem que vir e ter a tua própria armadura. É relacionamento. E como tem armadura, pastor Rogério? É a partir do momento que você começa a se relacionar com Ele. Aí tem uma disposição isso aqui é do céu agora. Tem uma disposição no armário no céu, que Deus no mundo espiritual concede armadura para cada um. Se você está cansado nessa noite, tem o calçado do Evangelho para você continuar. Se você está sendo alvo fácil, Deus está dizendo: tem um escudo. Levanta a sua mão. Canaragassurimalabás. O diabo virá por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá de vós, diz o Senhor para a tua vida nessa noite. Que você precisa, meu jovem? Que você precisa, minha jovem? Irmão, que você precisa? Há uma mesa espiritual, nós cremos nisso, há uma mesa, e ela está com acesso livre. E o que eu faço, pastor? Se eu fosse você, já entrava para o caminho da adoração. Aí entrando, adorando, que à medida que você vai adorando, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele sabe do que você precisa nessa noite. Talvez você entrou aqui: eu não preciso de nada. Você precisa, sabe do quê? De mais fé. Aleluia, aleluia. Você pode dar glórias a Deus. Então Davi, quando nós lemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, diz assim, a resposta de Davi a toda essa situação taxatória, vergonhosa, de desprezo, de dúvida sobre a vida de Davi. Davi diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso,
Ele me livrará das mãos do filisteu. Você pode dar glórias a Deus nessa noite. Não temas, irmão, porque Deus continua te guardando, Deus continua livrando a igreja, continua livrando o seu povo. Mas eu falei que o tempo do chamado é um tempo que Deus está nos moldando. A gente pode citar nessa noite Paulo, lembram lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, quando chama Ananias, diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aí o que acontece? Toda aquela experiência que Paulo tem, quando Barnabé vai levar Paulo para a igreja, o que os irmãos fizeram? Rejeitaram Paulo. Diz: não, esse daí é perseguidor, não dá. Você pega de Atos 9 a Atos capítulo 13, Atos 9 a Atos 13, todo estudante aqui de exegese bíblica vai entender o que eu estou falando. Dá 14 anos. 14 anos. Aí quando você abre Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, se em corpo não sei, ou fora do corpo também não sei, foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas grandiosas. Você está entendendo? Enquanto barraram Paulo estava buscando. Enquanto não deixava Paulo estava buscando. Olha o que Deus manda eu te dizer: vai buscando, irmão, vai orando. Não quer deixar cantar, não cante. Não quer, vai orando, vai buscando, vai dando glória, vai evangelizando. Sabe por quê? Porque Deus está colhendo a cada sacrifício teu. Pastor, tem sido difícil para mim. O tempo tem... Eu trabalho, vou para a faculdade, eu venho, não está difícil. Deus te conhece, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o nome do Senhor. Você pode dar glórias a Deus por isso? Então, Davi, irmãos, ele matou primeiramente o leão. Eu coloquei aqui, né, que o leão, ele representa o apetite feroz, a natureza humana do homem, né? O leão é um animal carnívoro. Aí o que a gente tem que fazer? Gálatas capítulo 5, versículo 17: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns ao outro, para que não façais o que quereis. Então o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida e vai nos orientando, para nós não fazermos o que nós queremos, mas que possamos fazer aquilo que o Espírito tem para as nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus. O segundo adversário foi o urso, né? O urso, eu coloquei aqui, ele representa o instinto feroz. Aí eu coloquei a questão do controle emocional. Olha só, Davi, primeiramente, ele teve que lidar com a sua natureza humana. Segundo, aqui o urso, a gente pode colocar como controle emocional. Gálatas 5,16 diz: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então nós precisamos inclinar, jovem, olha aqui para mim, nós precisamos nos inclinar para as coisas espirituais, porque os dias são maus. A gente precisa selecionar o que a gente vê, o que a gente ouve. Porque, irmão, desculpe eu falar isso, eu tenho minha filha que está ali, o meu filho também é jovem. Irmão, não dá para o dia inteiro ouvir coisas que não edificam, e à noite, não dá. Deus está dizendo, Ele quer relacionamento. Ele não é o teu ficante, eita glória. Ele não é o teu ficante. Ele quer colocar no teu dedo um anel. Ele está cobrando, pastor Rogério, de alguém aqui, não é todos. Comprometimento. Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória a Deus. Comprometimento. E Davi, ele passou por esse processo matando o leão, natureza humana. E Davi, ele teve que controlar emocionalmente. Vivemos um período de inconstâncias emocionais, distúrbios emocionais, e a gente, com a presença do Espírito Santo, vamos controlar isso.
E o último gigante, o último propósito, que foi o gigante. Sabe o que é isso? A soberba, o orgulho. O gigante era soberbo. O gigante olhou para Davi e falou: porventura eu sou algum animal para você vir comigo, contra mim com pedra, com pau? Sabe, ele olhou para Davi e desprezou Davi. Golias, a origem do nome Golias não é filisteia, é edomita, né? A origem do nome de Golias não é a origem do nome filisteu. Então provavelmente Golias lutava como mercenário. Ele estava sendo pago para lutar contra Israel. Eu não quero ser aqueles pregadores triunfalistas, mas eu sinto a necessidade de dizer isso. O adversário que lutar contra você espiritualmente falando vai perder a cabeça. Você não entendeu ainda? Você é precioso, meu jovem. Você é preciosa, minha jovem. Você tem alguém que zela por você. Talvez você não tenha pai, talvez você não tenha mãe, talvez o seu lar está de perna para cima, mas Deus, Ele te ama. Deus, Ele te abraça. Ei, olha aqui, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui poderosa. Sinta o abraço de Jesus. Sabe o que Ele manda eu te dizer? Ele quer ser seu pai. Ele quer ser a sua mãe nessa noite. Isaías capítulo 49, versículo 15. Ainda que a mãe se esqueça do filho, todavia Ele não esquece de você. Você é amada. Você é amada. Você é amada. Essa jovem aqui de óculos, levanta a mão. Você aqui que está... Isso, essa daqui, ó. Você é amada. Ele preenche todos os vazios na tua vida. Eu não tenho nem costume de fazer isso, que eu não oro por revelação, eu só prego a palavra. Mas eu estou sentindo isso, viu, minha jovem? Ele é o teu pai. Todas as percas que você teve, Jesus, Ele restitui tudo, porque Ele te ama. O diabo planejou algo terrível para você, diz o Senhor, mas Ele veio, guardou e brindou a tua vida e disse que Ele é contigo. Por isso não temas, diz o Senhor. Aleluia! Quem pode dar glórias a Deus nessa noite? Soberba, orgulho, irmão. Tem pessoas que é muito soberba. Ela acha que ela faz porque ela sabe, acha que prega porque tem conhecimento. Não. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,7: humilhai-vos, pois, perante as potentes mãos do Senhor, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Levanta a tua mão nessa noite. Deus está procurando jovens que querem se relacionar com Ele. Ele está procurando jovens que querem um compromisso a mais, que rompam o mundo comum e entrem no mundo espiritual. Porque quando você entrar no mundo espiritual, Jesus estará te esperando e Ele andará de mão dada com você, diz o Senhor nessa noite. Mas precisa romper. Às vezes precisa cortar o cordão umbilical que nos liga ao mundo, que nos liga a amizades que não nos leva a lugar nenhum. Por isso a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas são caminhos de morte e de precipício, diz o Senhor. E a hora está me ajudando, hein? Hora boa, hein, irmão? Esse relógio está convertido, irmão. Esse relógio da uma dessas é um relógio de crente, irmão. Todo pregador queria um relógio desse, que a cada 10 segundos volta para 5 segundos, para dar tempo do pregador pregar. Aleluia. Você pode se alegrar comigo? Então, quando a gente fala de soberba, irmão, a gente tem que ser humilde diante do Senhor. A gente precisa buscar um relacionamento. A gente precisa buscar andar no caminho do Senhor. Por isso o salmista no Salmo 119, no versículo 9, faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a lei do Senhor. Salmo 119, verso 11, irmãos. Olha o que Deus tem para uma dessa nessa noite: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque
peque contra ti. Ei, eu te trago nessa noite um antídoto para você romper, para você vencer. Sabe qual é? Permaneça na palavra, levante com a palavra, vai para lá e para onde você entrar, entre com a palavra, vai na faculdade com a palavra, chega na igreja com a palavra, porque onde a palavra vai, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, diz o Senhor. Levanta a sua Bíblia assim. Todos levantem a Bíblia. Levanta assim, irmão, a Bíblia. Olha que não daria para tirar uma foto, pastor? Olha que coisa linda. E diz que jovem não anda com Bíblia. Conversa do diabo, irmão. Jovem anda com a Bíblia. Jovem evangeliza. Jovem prega. Jovem faz culto no lar. Jovem canta aqui, canta lá fora. Ei, jovens! Eitaragassuria. Jovens, sois fortes, porque já vencesse o maligno, diz o Senhor. Tem algum forte aqui? Deixa eu ver. Se tem algum forte na alma dessa nessa noite, se tem, exalte ao Todo-Poderoso. Eu prego, irmão. Eu grito, eu pulo. Tem gente que se incomoda, né? Grita, pô, grito e pulo. Porque antes de eu vim para a igreja, eu torcia para um time de futebol, era igual um retardado. Gritava, chutava e brigava. Mas quando eu vim para a igreja, agora eu chuto a cara do diabo. E agora eu dou glória a Deus. Eu vibro. Eu não vibro mais, não, eu vibro com a presença de Jesus. Eu vibro com a igreja, porque a igreja é viva. Você pode dar glórias a Deus. O que escandaliza? Sabe o que escandaliza? É o pecado. O que escandaliza é a fornicação. O que escandaliza é a masturbação. O que escandaliza são essas coisas. Mas o poder de Deus contagia. E o negócio o poder de Deus contagia, irmão. E sabe como é o poder de Deus? Eu dou um glória aqui, o outro já sente ali. Eu mando um glória aqui, parece uma sintonia, um GPS. Glória, o pastor Rogério já diz glória a Deus com o vozeirão dele. O pastor Chiquinho já responde com glória, já pula para a irmã de lá. Quem está entendendo? Aí o glória pula para lá, vai pulando, vai pulando. Quando a gente vê, a glória encheu a igreja. Dizer que nós somos frios, dizer que você só vem aqui para cantar, que ele não te conhece. Porque quem te conhece sabe que você adora. Quem te conhece sabe que você tem disposição. Você pode levantar a mão e dar um glória aí. Levítico 6,13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e ele não se apagará. Tem fogo aí, irmão? Eu estou perguntando. Você responde se sim ou que não. Tem fogo aí? Sim. Então tem glória. Se tem glória, tem aleluia. Se tem aleluia, tem renovo. Aí levanta a tua mão. Você que não fala mais em línguas estranhas, volte a falar em línguas estranhas nessa noite. Seja renovado pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Segunda unção, correndo, capacitação. A primeira, chamado. Você passa por um monte de coisa, provas carnais. Você passa por dificuldades. O orgulho quer tomar o teu coração. Mas em tudo isso, você é mais do que vencedor, porque o Espírito Santo te guarda. Segunda unção, capacitação. Não pense, irmão. Tem pessoa que pensa que vai sair ali e já vai estar lá em cima. Não vai estar. Quando eu abro a minha Bíblia, eu tenho um respaldo bíblico para dizer isso. Eu abro a minha Bíblia em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Sabe o que aconteceu com Davi? Tem gente que pensa que Davi saiu lá das ovelhas para virar rei de Israel. Houve um processo. E talvez você não está entendendo o processo. Talvez você não está entendendo o que Deus está fazendo. Mas aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando Saul morre, a Bíblia diz que os homens de Judá, Davi, ele era da tribo de Judá. Segundo Samuel 2,4 diz que os homens de Judá procuraram Davi e o consagraram.
e ungiram sobre a casa de Judá. E Davi passou a ser rei de Judá com a idade de 30 anos. Começou com 15. Vamos falar 15, tem uns que dizem que é 13, mas vamos 15 para ficar mais fácil. Sou meio ruim de matemática. 15. Depois de 15 anos, Davi estava sendo consagrado rei primeiramente da casa de Judá. Sabe por quê? Porque ele ainda não tinha bagagem para ser rei de Israel. Olha o que Deus está falando, Ele está te aperfeiçoando. Porque o que Deus tem, olha irmão, aleluia, aleluias. Olha o que Deus mandou te dizer, irmãos. Que Deus está te aperfeiçoando, porque o que Ele tem para derramar sobre a tua vida, você ainda não está preparado. O que Deus tem para derramar sobre a tua vida, você ainda não está preparado. Olha aqui, ó, tem coisas que precisam sair para a glória entrar. Tem coisas que precisam sair para a presença entrar. Tem coisas que precisam sair para a glória entrar. Tem coisas que precisam sair para o poder de Deus entrar. Quem está entendendo aqui, irmão? E diz aqui que Davi passou todo esse processo. Sabe, me faz lembrar de quem? De Agar. De Agar. Lembra de Agar? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 16. Diz que quando Agar foi dada por mulher a Abraão, Sara se incomodou. Lembram disso? Aí Sara falou: olha, depois que ela descobriu que está grávida, a escrava, a serva me despreza. Foi lá, falou para Abraão, né? Aí foi, Sara fugiu. E a Bíblia diz que ela estava diante as fontes do deserto. E ela tinha fugido da presença da sua senhora. E quando Agar está ali, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Agar. Diz: Agar, o que você está fazendo aqui, Agar? Volta lá e humilha-te. Volta lá para sua senhora e humilha-te. Sabe por quê? Porque eu tenho uma grande obra a realizar. Você está entendendo o que Deus está falando, irmão? Se o caminho é voltar, volte. Às vezes a gente espera alguém, jovem, às vezes você espera alguém te pedir perdão. Não vai te pedir perdão. Peça você. Mostre que o Espírito está sobre você. Mostre que o Espírito é a diferença na tua vida. Peça perdão. Porque olha aqui, vai amontoar sobre a sua cabeça as brasas vivas. Sabe o que é isso? Brasas vivas sobre a cabeça, o sentido, o símbolo, pensamentos bons. Foi lido aqui em Romanos, né? Mudança de entendimento. Olha o que Deus está querendo fazer, a metanoia, mudança de mente em alguém aqui. Pare de pensar pequeno. Para de pensar pequeno, mas começa a enxergar coisas grandes, porque o teu Deus é grande. E diz aqui que Agar, irmão, ela vai dizer: tu és o Deus que me vê. Talvez se ninguém está me vendo, Deus está te vendo. E no tempo certo Ele vai agir. No tempo, olha que Deus, no tempo certo você vai sair do anonimato. Mas aí você lembre que não pode te faltar humildade. Terceiro e último. Terceira unção de Davi. A primeira chamada, a segunda capacitação, a terceira confirmação. Aí você vai se alegrar. Quem está na palavra aqui vai se alegrar. Quando chega o tempo de confirmação para aquele que foi fiel nesse processo, não tem diabo, não tem ninguém que pode impedir o agir de Deus. Não tem ninguém. É promoção na empresa? Eu estou lá, todo mundo passa na minha frente, até chegar o tempo de Deus. E quando chegar o tempo de Deus, vai dizer: foi rápido para ele, mas você já está no processo. E se você está no processo, Deus vai te honrar. Você está entendendo? É a unção da confirmação. 1 Samuel capítulo 5 versículo 4. Depois que Davi, sabe quantos anos Davi ficou rei só em Judá? 7 anos e meio. Depois de 7 anos e meio, ele estava com 37 anos e meio. Os moradores de Israel, a divisão, né?
os moradores de Israel chamaram Davi. Não, a Bíblia diz, vieram a Davi. Ei, levanta a sua mão. Isso é para quem crê. Se não crê, nem levanta a mão. Quando você suportar o processo e ser aprovado no processo, Deus vai te honrar. Você não vai, olha, isso aqui é bíblico. Você não vai correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Porque eles vieram e ungiram Davi sobre toda a casa de Israel. Quem quer viver o tempo de Deus aqui, irmão? Canaragassuri Manabaia. É o tempo de Deus. Aí vamos para o último ponto, do 3, para me encerrar. E aí, qual foi o processo depois de tudo isso? Davi não perdeu a comunhão com o Espírito. Aconteça o que acontecer, seu namorado pode te decepcionar, você pode receber uma palavra que te traga frustração, mas ele não te decepciona. Sabe qual foi o maior feito de Davi? Os teólogos, os estudiosos, o maior feito de Davi foi trazer de volta a arca para Jerusalém. Vou repetir, o maior feito de Davi foi trazer a arca. A arca representava a presença de Deus. Dentro da arca havia a vara de Arão, havia a tábua, o maná, e havia as tábuas da aliança dentro da arca. Aí Davi foi lá, a arca ficou anos na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu lá? Nada, porque tinha a arca comum. Como você trata a presença de Deus? Como nós devemos tratar a presença de Deus? E a Bíblia diz que Davi propôs no coração levar a arca de volta. Só que a arca não pode ser levada de qualquer maneira. Olha o que Deus manda eu dizer para alguém aqui: não leve a presença de Deus de qualquer maneira. Porque enquanto a arca estava lá com os filisteus colocaram a arca em cima do carro de bois. E pela lei, a Bíblia diz, na lei, né? Na verdade, se nós lemos 1 Crônicas 15:15, vai dizer que a arca deveria, até na lei mosaica vai dizer que deveria ser levado em varapaus. Não poderia ser levado, porque quem leva a arca requer sacrifício. Vai colocar no carro de boi a arca aí, eles só iam acompanhando. Oh, glória, a arca. Tem gente que só está acompanhando. Ei, mas tem que buscar, tem que querer, tem que desejar. Bendito seja o nome de Jesus. Aí Davi, irmão, tem coisa que a ideia parece ser até boa, pastor. Porque a Bíblia diz que quando eles tiveram, Davi chama os homens e diz: vamos trazer a arca de volta. Ah, que legal, vamos trazer a arca de volta. Foi todo mundo lá para buscar a arca de volta. A Bíblia diz que um homem por nome Uzá, né, ele colocou a mão na arca. E quando ele colocou a mão na arca, ele morreu na hora. Aí a Bíblia diz que isso foi como uma facada em Davi. Davi ficou triste. Davi ficou triste, porque não pode levar a arca de qualquer maneira. Alguém me diz: ah, mas ficou lá com os filisteus. Os filisteus não conheciam o que é o poder de Deus, a glória de Deus, irmão. Aí a Bíblia diz que a arca ficou durante 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor o abençoou. Você quer ser abençoado? Ah, eu já sou, quer ser mais? Mantenha a presença em você, irmão. Ah, porque quando o crente tem a presença vai na frente, a presença fala primeiro. Já viu um texto interessante? Que quando Neemias, na reconstrução, né, e ele vai pedir lá a carta, tal, e ele está diante do rei, a Bíblia diz, sabe o que ele pediu? Quem sabe o que ele pediu? O pedido dele foi graça diante dos homens, graça diante o rei. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você tiver a graça, você tem tudo. E a Bíblia vai dizer, irmãos, já estou encerrando, senão eu não paro de pregar. A Bíblia vai dizer que Davi, depois de 3 meses, ouviu que Obed-edom havia sido abençoado e disse: agora é tempo da arca voltar. Consagrou o povo. Olha o que Deus está falando, que a presença se consagre. Consagrou o povo. Quando fez todas as exigências, e a Bíblia diz que quando eles estão trazendo a arca de volta, sabe como que eles faziam? A cada 6 passos eles sacrificavam bois
bois e carneiros cevados. 6 passos sacrificavam, 6 passos sacrificavam. A Bíblia diz que Davi se encheu da glória de Deus, irmão. A Bíblia diz que ele pulava e saltitava entrando em Jerusalém cheio da presença de Deus. Mas tinha Mical lá. Mical só estava na janela. Tem gente que só está na janela observando o que vai acontecer. Estava lá Mical olhando. E a Bíblia diz que Mical desprezou Davi. E Davi pulava e se alegrava. Quando depois de tudo isso, quando Davi chegou no palácio, sabe o que Mical falou? Você parecia, olha o termo forte, você parecia um vadio. Está no texto. Parecia um vadio. Você é rei coisa nenhuma, pulando, se amostrando. Tem gente que acha que você quer se amostrar, irmão, não é? É a glória que está dentro de você. Encerra aqui. Você não está se amostrando, você está transbordando. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Tá tudo certo, glória a Deus. Eu quero neste momento, amados, diante desta palavra, chamado, capacitação e confirmação, se coloque em pé. Chamado, alguns estamos no chamado, sentindo essa alegria que invadiu o seu coração durante os dias do pré-congresso, do congresso. Outros estão no processo. Mas eu fui cheio, mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? Por que em casa está assim? Por que isso não deu certo? Tem que passar o processo. O importante é que Deus confirma. Eu quero, nesse momento, orar por esta juventude. Eu quero, nesse momento, você que tem tentado entender o porquê, só creia. Creia que o Senhor te chamou. Creio que o Senhor está te capacitando. Você está no processo de Deus. Quantos aqui creem que estão no processo de Deus? E aí, porque eu sei que esse Espírito Santo está trabalhando até o dia de confirmar tudo isso na tua vida, e eu sei que Ele falou com você, eu quero te convidar a vir diante do altar e receber uma oração. Uma oração para que você não desista. Uma oração para que você levante a cabeça. Uma oração para que você entenda que Deus hoje vai curar esta ferida. Deus hoje vai tirar essa tristeza. Deus hoje vai tirar essa dúvida. Deus hoje vai trabalhar esta causa. Deus hoje, aleluia, está te falando: eu te chamei, eu estou te capacitando e eu vou te usar. É tantas lutas, são tantos os bombardeios contra a juventude, mas o Senhor está falando com você nesta noite. Esta maneira em que o pastor Rogério expressou esta palavra tão direta. Vem cá, eu sei que às vezes bate dúvida, né? Ei, lá manda carabachura madas. Vem, pode sair do seu lugar e vir aqui. Nós não vamos fazer movimento nenhum. Nós vamos declarar que nós cremos nesta palavra que foi ministrada sobre nossas vidas. E a dúvida vai sair. E você vai levantar a tua cabeça. E você vai sair daqui nesta noite e vai entrar na tua casa. Não importa se os seus pais não servem ao Deus que você está servindo. Não importa se os seus irmãos não dão a você credibilidade. Não importa se estão zombando de você. O que importa é o que Deus está falando para você nesta noite. Eu tenho sobre sua vida uma unção de chamado. Eu estou te capacitando e eu vou confirmar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Isto, olha, isto vem, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Exaltado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que os demais vão clamando para Deus quebrar cadeias.
vão clamando para Deus quebrar cadeias. Tem jovens que não estão conseguindo servir a Deus. Tem jovens que não estão tendo forças para se levantar domingo pela manhã e ir à casa do Senhor aprender a palavra de Deus. Tem jovens que estão vendo o domingo passar, chega à noite, bate um desânimo, bate uma fraqueza, bate um sentimento ruim de morte, e ele não consegue ir à casa do Senhor. Ele deixa os pais irem e ele fica. Ele fala, eu vou depois, e ele não consegue ir, ele não consegue se desprender. Eu estou lhe dizendo, hoje Deus está te falando, ei, eu te chamei, eu te capacito. Sai do teu lugar e vem aqui. Oh Deus, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração, aleluia. E fala para Deus, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Vai falando, Deus me usa, Deus me usa. Neste louvor vai dizendo, Deus, eu quero viver o teu propósito. Eu quero ser capacitado por ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor confirme na minha vida. Eu quero que o Senhor confirme na minha caminhada. Eu quero que o Senhor confirme os meus propósitos, os meus projetos, os meus sonhos. Tira agora o medo, tira agora a dúvida, tira agora essa timidez, tira agora esse receio, tira agora essa vergonha, tira agora essa culpa. Tira agora, tira agora, tira agora, tira agora, Deus, tira. Ei, Espírito Santo, ei, Espírito Santo, ei, Espírito Santo. Ai, decama na séria. As cadeias sejam quebradas agora. As cadeias que estão aprisionando a alma, o íntimo, que estão tentando acusar, condenar, sejam desfeitas agora, sejam quebradas agora. Você tem que romper. Você tem que romper. É você que tem que romper. É você que tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É você que tem que vencer o orgulho, a altivez. É você, é você, é você que tem que vir. Aleluia. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quebra Deus, quebra Deus, quebra Deus, quebra Deus agora. Tira Deus agora. Aniquila agora. Aniquila essa vergonha agora. Aniquila essa fraqueza agora. Vai revestindo, vai enchendo, vai alegrando agora, Deus. Vai alegrando agora com teu poder. Vem a presença, vem a presença, vem a presença, vem a presença, vem a presença. Ei, 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 ei.
presença de Deus te toca, a presença de Deus te cura, a presença de Deus te usa, a presença de Deus te renova, a presença de Deus é a presença de Deus. Seja tocado em nome de Jesus. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Recebe a glória de Deus sobre tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre o seu ser, sobre a sua vida. Vença o processo, suporte o processo. Deus confirma, Deus toca, Deus renova, Deus cura. Amém. Onde estão os jovens do Silvana que estão se reconciliando? Cadê os jovens da congregação de Silvana que vieram para cá? Estão reconciliando, entregando a vida para Jesus. Tem jovens aqui que estavam parados. Aonde? Você que estava parado, afastado, levante sua mão. Você que estava desanimado. A mão de Silvana pediu para nós estarmos ministrando sobre sua vida. Muito bem, glória a Deus. Eu quero, Pai amado, Deus Santo, Senhor, na tua presença, a cura, a restauração, a perdão e a renovação. Senhor, agora toma, Senhor, cada uma destas vidas que aqui estão, Senhor, e muda, e renova, e fortalece, e cura, para a tua glória, para teu louvor, que estejam firmes diante de ti, Senhor, glorificando e exaltando o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Eu quero convidar minha esposa aqui neste momento. Já estamos encerrando, mas tem algo a fazer aqui, pois nosso pastor Francisco estará ministrando a bênção.